Olá, Yanks, tudo bem? Olá. Estaremos dando continuidade então ao nosso tema Next, alcançando o próximo nível. E hoje nós falaremos de um personagem que alcançou o próximo nível de uma forma tremenda, que é José, filho de Jacó, também conhecido como José do Egito. Então, quem foi José, né? A história de José começa lá quando ele tinha 17 anos e ele se destacava por ser um dos filhos preferidos de Jacó, né? Jacó mimava esse filho, né? Ele deu uma túnica especial para ele que nenhum dos outros irmãos tinha, e todas essas coisas geravam ciúme entre os irmãos. Os irmãos tinham uma certa revolta por José ser assim o querido de Jacó. E um certo dia José teve sonhos. José era um menino sonhador. E Deus deu sonhos para ele. E um desses sonhos, ele estava no campo atando feixes, e os feixes dos irmãos dele vinham e se inclinavam para eles, como vocês talvez tenham lido, né, lá na Bíblia. E o outro sonho, aparecia o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas, que seriam os 11 irmãos, e se inclinavam diante dele. E ele contou esses sonhos para os irmãos e para o pai, e eles interpretaram como sendo uma arrogância de José. Quem você pensa que é? Você acha que nós vamos se inclinar diante de você? Que nós vamos nos prostrar diante de você? E isso gerou um desconforto entre eles. E o que aconteceu, né? Depois do sonho, o que aconteceu? Depois do sonho veio a luta. Por quê? Os irmãos de José planejaram matá-lo. Né? Eles criaram um plano para acabar com a vida de José, por José ser assim. Então, se isso vai acontecer, quem ele pensa que é? Vamos acabar com a vida dele. E um dia Jacó manda José ir até os seus irmãos lá no campo, onde os irmãos estavam pastoreando o rebanho. E quando José se aproxima, eles começaram a planejar, então, como nós vamos matar ele. E um dos irmãos, Rubem, que era o irmão mais velho, né? Sim. Ele intercede, ele fala, não, pra que a gente vai ter o sangue de José nas nossas mãos? Vamos deixar ele aqui. Aí colocaram ele num poço e ficaram lá. Enquanto José estava no poço, eles estavam lá conversando, comendo na sombra e pensando o que eles iam fazer com José. Aí nisso veio uma caravana, né, de comerciantes, né? Comerciadores? Os Ismaelitas. E aí eles pensaram, vamos vender José então para os ismaelitas. E foi o que eles fizeram, né? A partir daquele momento, então começa a trajetória de José, a partir do sonho que José teve, começou esse desafio, né? Ele foi entregue, vendido pelos próprios irmãos aos ismaelitas e partiu para um futuro incerto. E aí a gente já vê a mão de Deus sobre a vida de José. Deus já deu um livramento de morte para José. Então, Deus estava com ele. E a gente vê no capítulo 39 que José, por ser um homem que andava com Deus, a quem Deus cuidava, ele era um homem íntegro, servo, honesto e fiel, sobretudo a Deus. Né? Então, quando ele chega no Egito, ele é comprado por Potifar, que era o chefe da guarda lá do faraó. Por ele ser fiel a Deus, ele deu bom testemunho. E prontamente Potifar pegou ele então para trabalhar como mordomo dele, né? Como servo dele na casa de Potifar. E ele executava muito bem o trabalho dele, porque ele tinha princípios. Ele era um servo, né? Era um servo de Deus, mas ali ele também era servo do seu senhor Potifar. Mas na casa de Potifar ele já passava por provações, já começou a passar por provações. Aliás, antes já, quando foi jogado no poço, né, na cisterna. Mas ali continuou a provação. A esposa de Potifar assediou José. Mas José, como ele, como fala ali no capítulo 39, ele era fiel a Deus, mas fiel ao seu Senhor. E ele fugia da esposa de Potifar. Até que um dia ela investiu sobre a vida dele e ele fugiu e a túnica dele caiu lá e ela pegou aquilo e usou contra José. Né? Ou seja, mentiu para Potifar. E Potifar, cilada. Isso, e Potifar jogou ele na prisão. Né?
Mas como ele tinha essa comunhão com Deus, e Deus era com José, é interessante porque mesmo lá na prisão, ele continuava sendo um homem honesto, um homem íntegro, e tendo comunhão com Deus, e caiu nas graças do carcereiro. E lá, o carcereiro colocou ele por responsável sobre os outros presos, né? Então, a gente vê que José, apesar de ter um sonho que Deus tinha lhe dado e ter passado por tantas provações ali, né? E Deus livrando ele, Deus foi livrando até que ele chega nessa fase de ser o responsável pela prisão, pelo cárcere. Ainda no capítulo 40, a gente vê que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó foram colocados lá no cárcere, lá na prisão onde José estava. E os dois tiveram sonhos, né? E acordaram perturbados com aquele sonho. E aí José perguntou: o que vocês têm, né? O que perturba vocês? E eles contam então: nós tivemos sonhos e não sabemos interpretá-los. E aí José disse: não, então fala que o meu Deus vai nos dizer, que vai nos dar a interpretação desse sonho. E então eles contam lá o sonho deles, né? Que vocês já viram aí, o que tá no capítulo 40. E José fala então: em 3 dias o copeiro estará servindo ao faraó novamente, e o padeiro-chefe, infelizmente, será enforcado. E então foi mais uma revelação de Deus usando José, porque a revelação de sonho era um dom que Deus tinha dado para José. Independente de onde ele estava, né? Ele estava num cárcere preso, ele usou os dons que ele tinha recebido de Deus. Sim. Então, isso é um exemplo pra gente. Independente de onde a gente estiver, o que a gente estiver vivendo, você tem um dom, usa o dom que Deus te deu, independente das circunstâncias. E a gente viu que José, ele era um servo, né? Ele foi mordomo na casa de Potifar. E uma pergunta que nós queremos deixar para vocês hoje é: como você tem sido mordomo para aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? Como você tem cuidado das coisas que Deus tem colocado sobre a sua vida, das pessoas que Deus tem colocado diante de vocês? Vocês têm agido com integridade? Vocês têm usado dons que Deus tem dado a vocês para abençoar a vida de outras pessoas? Como vocês têm testemunhado aquilo que Deus tem feito através da vida de vocês e as bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida de vocês? Então fica essa pergunta para você pensar, né? E a gente pode estar compartilhando depois sobre como isso tem refletido na sua vida. Amém, meus queridos? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.